Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos estar abrindo lá na carta de Paulo aos Romanos. Amém. Romanos 11, do verso 33 em diante. Amém. Glória a Deus. Amém. Fazer a leitura nessa noite. A palavra de Deus vai nos dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A primeira coisa que para a gente observar aqui que Paulo vai dizer, né? Glória a Deus. Vai ter por título assim na minha tradução, exaltação da sabedoria de Deus, né? Aqui Paulo ele vai exaltar o Deus que nós servimos e consequentemente quando a gente vê o quanto Deus é grande, a gente vê o quanto nós somos pequenos, né? E Paulo vai falar aqui do tamanho da sabedoria de Deus, a profundidade das riquezas. Quão profundas são as riquezas da sabedoria do nosso Deus. Todos os mistérios que o homem ele designou, que tudo que o homem ele sabe hoje, que ele ainda vai saber, que ele nunca vai saber, o que o homem estuda hoje, tudo Deus já sabe. Foi algo revolucionário, né? Quando o homem pôde ir à Lua pela primeira vez, se nós formos observar, né? Foi algo grande, inventaram o foguete, mas nós sabemos que o Todo-Poderoso ele criou a Lua apenas pelo seu querer. Ele disse: haja luminares, e houveram luminares. A Lua foi feita por ele, o Sol, as estrelas, tudo que existe foi feito por ele. A Terra foi feita por ele. Isaías 66:1, o profeta Isaías profetiza: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Qual seria a casa que vós me edificareis, ou qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas. Aleluia, louvado seja o Deus de Javé. Todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas por ele, para ele, foram feitas para ele. Foram feitas através da palavra, através do verbo que é Cristo. E tudo foi criado por ele. Também nós podemos observar aqui que Paulo vai dizer quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondável é aquilo que não se pode sondar, é algo que não se pode explicar, não se pode compreender, né? E assim são os juízos de Deus. Nós sabemos que ele é justo. Não dá para compreender, para explicar com exatidão, apenas sabemos que ele é justo os seus caminhos. Agora sim a gente vai ver o quão são inescrutáveis os caminhos de Deus, né? O que Deus faz a gente não consegue entender, né? Ele apenas faz. E o próprio autor dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem, né? Que Deus fez na vida dele, né? Nós conhecemos um pouco a história, nós sabemos que Paulo, antes ele perseguia, prendia, ele chegou até a matar cristãos, né? Quando Estevão, que era um servo do Senhor avivado, que ele pregava a palavra de Deus de uma maneira tão avivada que todos disputavam contra ele ali, as pessoas não aceitavam aquela sabedoria, o mover do Espírito Santo que havia nele. E quando esse homem ele foi morto apedrejado, Estevão, para você ver, né, quantos servos do Senhor eles sofreram tanto. Uma vida com Cristo, sempre gosto de dizer isso, e eu entendo que não significa uma vida fácil. Nunca vai significar que eu vou seguir a Jesus, não vai mais ter aflição, não vai mais ter tristeza, não vai mais ter dor na minha vida. Quer dizer que vai ter, mas Ele vai estar comigo.
O Jesus que eu sirvo, que eu sigo, é o mesmo que disse João 16:33. Tenho dito essas coisas para que não tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Repare que ele disse, vai ter aflição. Mas antes ele disse, tenho-vos dito essas coisas para que me tenhais paz. Porque vamos ter aflição? Vamos. Mas a gente aqui em Cristo, nós temos as palavras dele, elas nos são paz. A palavra de Deus nos dá um aconchego, uma paz no nosso coração tão grande, não é? Enquanto há tantas coisas ruins acontecendo, injustiças acontecendo, amor se esfriando, a gente vê coisas tão terríveis acontecendo, a gente vê até mães matando filhos. Se a gente ligar o jornal, é tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. E tanta gente aí fica só diversas coisas de ouvir, fica depressivo, fica com problemas mentais, fica ali com a mente, né? Mas nós servimos um Deus, nós temos esperança nele. E eu me perguntando hoje, acontece tantas coisas ruins, né? Mas por que a gente não fica doente? Por que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, mas a gente ainda está aqui? Por que a gente ainda sente alegria? Apesar que a gente também sente tristeza, mas nós sentimos mais alegria no Senhor, não é? E Jesus também que nós servimos é o que disse, o mesmo Jesus que ele disse que o fardo é leve, ele disse que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É leve e ao mesmo tempo é pesado. É leve porque ele está do nosso lado carregando. A gente não importa o peso que é, porque ele está do nosso lado. O que a gente está concentrado é quem está ajudando a gente a carregar, que é Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então o apóstolo Paulo, que ninguém imaginaria, ele no caminho para Damasco, ele conhece ao Senhor naquela visão. Ele precisou perder a visão para poder ver. Olha só o extraordinário de Deus aí. E ninguém imaginaria. Quando ele entra na cidade ali conforme a ordem do Senhor, que a palavra de Deus vai dizer lá em Atos da Apóstolos, capítulo 9. O Senhor vai chamar Ananias, que era um servo do Senhor. Ele vai dizer, Ananias, vai à rua chamada direita, entra na casa de Judas e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Porque eis que ele está orando e viu numa visão que um homem impôs as mãos, um homem chamado Ananias impôs as mãos para que voltasse a ver, né? E Ananias ele vai querer se surpreender com aquilo, ele vai dizer, mas Senhor, de muitos eu tenho ouvido deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos de Jerusalém? Ele tem poder aqui para prender, poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas mesmo assim, o Senhor vai dizer, vai, porque este é para mim, vaso escolhido, para levar o meu nome entre os gentios, os príncipes e os filhos de Israel, aleluia. Ninguém imaginaria o que aconteceria na vida de Paulo. Na vida de José. José ele teve um sonho, ele sonhou algo extraordinário. Mas para aquele sonho se cumprir, Deus precisou fazer com que ele fosse traído, lançado num poço, vendido como escravo pelos próprios irmãos, para que ele pudesse, o sonho que ele teve, se realizar. Ele passar anos na cadeia por uma acusação que ele não tinha feito aquilo, uma acusação injusta. Passou anos ali na cadeia para que ele pudesse interpretar o sonho do rei e virar governador do Egito. Então a gente vê que os caminhos de Deus eles são inexplicáveis. Ninguém imaginaria, depois vendo José num poço, vendo José trabalhando como escravo, vendo José na cadeia, quem imaginaria que ele se tornaria governador? A segunda voz mais poderosa do Egito era a de José. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, aquele mesmo que perseguia os cristãos, que tentava impedir o nome de Jesus ser propagado, ele foi um dos que mais propagou o nome de Jesus entre os gentios. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores escritores do Novo Testamento, escreveu tantas epístolas aos Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, Colossenses, Filipenses, tantos, né? E alguns supõem até que ele escreveu a epístola aos Hebreus. Então o que Deus faz é extraordinário. O que Deus faz é inexplicável. O que Deus tem para fazer na minha vida, na tua vida, eu não sei. Eu não posso compreender, eu não posso explicar. Mas eu sei que é grande. Se nós abrirmos o nosso coração para Jesus entrar, deixar Ele trabalhar, o que Ele vai fazer é grande.
E nós vemos que nós vemos também que quando Jesus ia ser crucificado, já era profetizado, aquilo tinha que acontecer. Se ele não passasse por aquele sacrifício, a humanidade se encontrava em tanto pecado, tanta sujeira, que já não dava mais para limpar com sacrifício de animais. E isso sem contar que aquilo de sacrificar os animais, né, acontecia só em Israel. Os outros gentios não conheciam o Deus verdadeiro, né? As outras nações além de Israel não conheciam a Deus, não serviam a Deus, não tinham a lei. Então veio Jesus, e esse Jesus é universal, para judeu, para gentil, para grego, para todo que crê. Porque ele diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. E porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem pode compreender a mente de Deus, né? Quem? Certa vez Moisés, servo do Senhor, ele orou ao Senhor, ele rogou ao Senhor para que pudesse ver a face do Senhor. Mas o Senhor disse: contarei as minhas bondades, passarei as minhas bondades todas por diante de ti. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. Mas não verás a minha face. Homem nenhum verá a minha face, viverá. E se o homem não pode nem sequer ver a face de Deus, imagine compreender a mente dele, né? Quem pode compreender o amor de Deus? A coisa mais inexplicável e incompreensível na Bíblia é o amor de Deus. Um Deus tão poderoso que ele sempre esteve fazendo desde sempre. Quando o homem pecou, ele fez verdes ao homem, ele com os animais, ele tirou o homem do Éden, mas perdoou. O que Deus fez, ele destruiu a humanidade, mas salvou a Noé, porque ele podia ter destruído tudo, podia ter feito outro homem desde o Éden, mas ele salvou a Noé. Ele preferiu fazer que fosse construída uma grande barca, fosse colocados animais ali dentro. A história nós já conhecemos. A missão de Israel era ser uma nação abençoada para que pudesse abençoar as outras nações. Então, quando o Senhor todas as vezes estava chamando Israel, vem, o homem se desviando, o Senhor chamando, vem. E às vezes o Senhor enviava de deportações, colocava na mão de outro povo para ser escravizado, mas ainda assim, aquele povo se arrependia. A gente vai ver que o Senhor colocava de novo nos eixos, e pecava de novo, voltava, saía para a deportação, voltava de novo, aquele ciclo vicioso que nós conhecemos, né, do livro de Juízes. Então, quando Deus tem aquele amor por Israel, aquele amor de perdoar tantas vezes, tantos pecados, a gente costuma dizer que aquele povo era bem teimoso, né? Mas era um amor dele, não era só por Israel, não era só por aquela nação, era por toda a humanidade, porque aquela nação era para abençoar as outras. Então Deus esteve tendo amor por mim e por você antes de você nascer, antes de nós conhecermos a Jesus. Desde a fundação do mundo, o amor de Deus tem estado sobre nós. E nós não podemos compreender este amor. Um amor tão grande que ele enviou até seu próprio Filho unigênito. Dos céus ele enviou seu Filho. Deus, ele podia ter destruído o homem, feito outro homem, mas ele preferiu tentar tantas vezes, e até enviar o seu próprio Filho para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. E o amor de Deus em Jesus Cristo. Ele podia não ter vindo. Ele podia ter criado outro homem, mas ele preferiu passar por aquilo tudo. Ele preferiu ser crucificado, chicoteado, carregar uma pesada cruz. Preferiu ser escarnecido. O Filho de Deus usando uma coroa de espinhos. O Filho de Deus usando roupas de purpura ali para zombar dele. Colocaram as roupas como de rei em Jesus. Bateram nele com a cana e diziam: salve o rei dos judeus. Como é que pode? É tão triste esse escarnecimento, né? Essa zombaria com Jesus. Ele passou por mim, ele passou por você. Será que outra pessoa, qualquer ser humano, em carne e osso, aguentaria passar pelo que Jesus passou? Eu acho que não. Ele morreu para nos salvar. Foi cortado com uma lança do seu lado. Saiu sangue, saiu água. Desceu dos céus. Deixou um trono de glória para ser humilhado, para ser rejeitado pelo homem, para ser aborrecido pelo mundo, para ser
perseguido. Quantas vezes a gente vai ver no livro de João, tentando até apedrejar Jesus, né? Tentaram apedrejar, mas quando a missão não estava cumprida, ninguém podia tocar nele. Ninguém podia tocar na vida dele, só ele que podia dá-la. Ele disse, ninguém pode tomar a minha vida, só eu que dou, para tornar a tomá-la. Glória a Deus. E quem pode compreender esse amor, né, insondável, esse amor inexplicável de Deus para comigo, para com você, para com o homem, desde, né? Ou quem foi seu conselheiro? Em Efésios, capítulo 1, versículo 11. Vou até abrir aqui. Efésios 1:11. Vai dizer assim: nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele é o Deus que todas as coisas ele faz segundo o conselho da sua vontade. É o Deus que criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou a mim, criou a você segundo o conselho da sua vontade. O Deus que ele fez em conjunto ali com o Verbo, com o Espírito Santo. Se nós formos ler Gênesis 1, havia o Pai, havia Deus, porque ele tudo tinha criado. Então o Pai estava ali. Existia o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali. Existia o Verbo. João, no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No princípio estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo depende dele, tudo foi feito por ele, foi feito com ele, foi feito para ele. Tudo é para a glória dele, aleluia. Glória a Deus. Quem foi seu conselheiro? Ele fez tudo ali. Deus ele não precisa de homem como conselheiro. Deus ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele apenas ele quer nos usar, né? Deus ele poderia obrigar todo homem a fazer a vontade dele. Ele criou o homem, mas ele dá uma coisa chamada a mim e a você livre-arbítrio. Ele nos permite, Deus permite eu fazer o que eu quiser, permite você fazer o que você quiser. Mas ele não vai impedir as consequências de chegarem a você. Ele é o Deus que dá-nos esse livre-arbítrio e ele não precisa de mim, de você para pregar o evangelho. Se ele quisesse, ele fazia tudo sozinho. Bastava ele querer, o evangelho estava no coração de todo mundo, mas ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele me chamou, ele te chamou para pregar o evangelho. Que privilégio nós temos, né? Deus não precisa, mas ele quer nos usar. Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Quem foi que primeiro deu a Deus para que seja recompensado? Essa pergunta aqui de Paulo, eu creio que ele tinha conhecimento da Escritura, de Jó 41:11, que Deus pergunta assim a Jó, quem primeiro me deu, para que eu há de retribuir? Pois tudo que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo que está debaixo de todos os céus pertence a Deus. A roupa que eu uso, a minha vida, a minha casa, o meu carro, tudo que eu tenho a Deus pertence. Deus, se ele quiser acabar com a minha vida hoje, ele pode. O que é o homem diante de Deus? É um verme. É o que fala em Jó 25. E o filho do homem é um bicho. Que somos nós? Nós somos tão pequenos, mas Deus ainda nos ama. É como se Deus ele tivesse dado o seu próprio filho para salvar nós pecadores. É literalmente isso. Nós não somos nada, né? Além de homens mortais de carne e osso, que desde o Éden pecou, que desobedeceu a Deus, que é falho, que é errante, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna.
Esse é o Deus sábio, o Deus perfeito, é o Deus maravilhoso, é o Deus santo que nós servimos. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo manda, o Deus que tudo pode. É o Deus que consola, é o Deus que cura, é o Deus que fortalece, é o Deus que aviva, é o Deus que liberta, é o Deus que abre os olhos, é o Deus que faz o paralítico andar, ainda é o Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir. Ele é o Deus que executa em tudo a sua vontade. É o Deus que entregou o seu Filho para nos salvar. É o Deus que nos tirou do charco de lodo e nos limpou. Isso é para todo mundo. Não é só para quem, quem está lá no mundo, não é para quem... Eu já nasci no berço evangélico, mas a Bíblia diz que Jesus nos tirou do charco de lodo. Deus nos tirou do charco de lodo. Ele tirou. Eu era gentil. Se Jesus não tivesse vindo padecido por mim, por todo mundo, por toda a humanidade, eu não seria servo do Senhor. Eu não conheceria o Senhor. Então Deus tirou a todos do charco de lodo. Deus limpou a todos, purificou a todos com o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É o Deus que nós temos que render honra, temos que render glória, temos que render adoração. O único Deus digno, da nossa honra. É o único Deus digno da nossa adoração exclusiva. Há muitas pessoas aí fora adorando outros deuses, adorando outras coisas. Muitas pessoas aí fora vivendo segundo o que querem. Achando que, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Mas não é assim, né? Só há um Deus que merece a nossa adoração. Só há um Deus que é verdadeiro. Um Deus que merece que nós nos prostremos, que adoremos a Ele. O Deus que nos criou. O Deus que nos salvou, o Deus que nos limpou, o Deus que tem preparado para nós uma cidade celeste, uma cidade santa, uma mansão dourada, um lugar onde nós seremos continuamente iluminados pela glória dele. Naquele lugar não vai mais haver morte, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver dor, não vai mais haver aflição. Aquele lugar onde, enfim, tudo que nós passamos aqui na terra, nada vai se comparar com a glória que há de vir. Paulo foi um grande pregador do evangelho, alguém que sofreu muito por Cristo. Paulo que sofreu prisões, Paulo que sofreu açoites, Paulo que muitas vezes ele não foi bem recebido, Paulo que ele era procurado, que ele foi morto por Jesus Cristo. Tudo que ele passou foi por Jesus, e foram tantas aflições se a gente for olhar o ministério desse homem, mas mesmo assim ele não parava, ele continuava pregando o evangelho. A gente pensa, será que Paulo não cansava? Tanta coisa que ele fez. Como é que pode? Um homem como eu, ele era de carne e osso como eu, era um ser humano como eu, vivia como eu. Mas olha o que ele fez por Cristo. Um homem que conseguiu ganhar tantas almas ao Senhor. E até a morte dele ele ganha almas ao Senhor. Paulo pregou em tantos lugares. E em tantos lugares ele formou igrejas. Ele enviava ali os missionários ali para pregarem também em determinados lugares, e as suas epístolas até hoje convertem pessoas. Quantas vezes nós vendo é pregado num livro que Paulo escreveu e almas se rendem ao Senhor Jesus Cristo, aceitam a Jesus. Que homem foi esse que ele fez, eu não sei muitas pessoas crerem. Assim como Pedro também, era outro que a outra hora ele andava com Jesus, mas mesmo assim ele cortava a lei de soldado, ele fazia tanta coisa errada, né? Se nós formos observar. Mas mesmo assim o Senhor regenerou ele, o Senhor transformou ele. Depois da crucificação de Jesus, que ele negou Jesus 3 vezes, houve um arrependimento tão genuíno no coração dele, que é o que ele nunca tinha feito do lado de Jesus. Quando Jesus partiu para a glória, ele fez. Rendeu 3.000 almas ao Senhor Jesus Cristo numa pregação. Aí depois vai dizer que o ministério aumentou e eram 5.000 pessoas que criam. Eles estavam na porta do templo, ele orava e paralíticos andavam. Ele adorava a Deus ali, e aconteciam coisas tremendas ali. Nós vemos que Pedro, ele chegou a ser preso ali. A Bíblia relata de 2 vezes em Atos Apóstolos que Pedro ele foi preso. Ele foi libertado pelo anjo do Senhor. E na primeira vez que vai dizer que ele foi preso, ele foi libertado pelo anjo, ele estava de novo no templo pregando esse evangelho. Porque vamos passar por dificuldades, vamos passar por aflições, mas temos que continuar pregando. Nós aqui no Brasil temos uma liberdade tão grande de pregar o evangelho,
E mesmo assim parece que ainda assim não é como naquela época. Pedro, Paulo, os outros apóstolos, eles foram perseguidos pregando Jesus, pregando a palavra genuína. E mesmo assim, eles pregando essa palavra, eles sendo perseguidos, sendo presos, dentro de cadeias, continuavam pregando, escrevendo epístolas. E ainda há, hoje, em tantos países aí, se você for cristão, tem pena de morte, é algo terrível. E em países aí que, se uma pessoa ela for cristã, ela tem que ser cristã escondida. E se ela for se descobrir, ela é desprezada pela sociedade. É como se fosse uma pessoa imunda, assim, tipo como se fosse um leproso hoje em dia. Ninguém quer estar perto de uma pessoa cristã nesses países. Ninguém quer estar perto de alguém que serve ao Senhor nesses lugares. A dificuldade de ser cristão, queira ou não, ela ainda existe em muitos lugares aí. E ela existe aqui também, mas nós temos uma liberdade tão grande. Nós talvez devêssemos pregar mais. Não sei o que nós devemos fazer para esse avivamento vir sobre nós. Orando, lendo a Bíblia. Mas a gente tem que executar a vontade de Deus. A gente tem que buscar a Deus. E nós temos que observar esses homens aqui. Tentar ser igual a eles. Vai ser fácil? Não vai. Não é fácil. Não foi fácil nem para eles. Imagina para nós. Glória a Deus, aleluia. Então, o apóstolo Paulo, o grande pregador do evangelho, ele escreve essa epístola aos Romanos, ele escreve falando sobre salvação. Ele escreve em Romanos 10, 9, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus, aleluia. Dá para entender esse Jesus? Abre o coração para ele entrar, nós devemos abrir o coração para ele entrar. Eu já sou cristão, abre mais o coração, porque ele tem algo a mais para fazer com você. Ele tem algo maior para fazer na sua vida, aleluia. Deus que nós servimos, onisciente, porque ele tudo sabe. O Deus que nós servimos é onipotente, que todo poder ele tem. Todo poder está na palma de suas mãos. Ele é um Deus onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina um Deus tão grande, que os céus que ele criou e estendeu os céus com as suas mãos, imagine como uma cortina. É como se ele tivesse talvez costurado a cortina, um homem costura a cortina, coloca ela ali. Deus ele criou os céus com as suas mãos, estendeu sobre a terra, aleluia. Um Deus tão grande que se assenta sobre a terra, quer dizer, que se assenta sobre os céus. Um Deus tão grande que a terra, que é tão grande, tão imensa, né? Ele descansa seus pés. É como se a terra fosse aquela mesinha que nós temos lá em casa, que nós colocamos os pés e descansamos. Se o céu fosse o sofá de Deus, imagina o tamanho de Deus, não dá nem para compreender a dimensão do tamanho dele. Aleluia. Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 9. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Vai dizer que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, glória a Deus. Cristo, em Filipenses 2 aqui vai falar sobre a humildade de Cristo. Ele era Deus, mas se fez homem. Era Senhor, mas se fez na forma de servo. Tudo para me salvar, para te salvar. Que sendo forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Se o próprio Cristo, ele sendo Deus, ele não se exaltou, eu sou Deus, eu não vou andar entre os homens, eu não vou falar com homens, eu não vou curar homens, eu não vou pregar a palavra a homens. Ele se humilhou. Se humilhou de uma maneira que ele pregava. Onde Jesus passava, se tivesse um cego que clamasse, ele parava o caminho dele, ele ia, ele curava o cego. Se alguém clamasse a ele de todo o coração, o adorasse e com fé com fé que seria curado, ele curava. O Jesus que ele não te vê como parte de uma multidão, ele te vê como filho e ele te ama. E um dia, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor.
e é para a glória de Deus Pai. Isso é forte, vai ser meio duro, mas Jesus, todo mundo vai ter que confessar que Ele é o Senhor um dia. Hoje nós temos a oportunidade de confessar, e se nós confessarmos hoje, a nossa passagem para o inferno é anulada. Se nós confessarmos hoje que Jesus Cristo é o Senhor, nós recebemos uma passagem de graça para os céus, para aquela mansão celeste, para aquele lugar onde Apocalipse vai falar que não vai mais haver dor, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver aflição, não vai mais haver nada de ruim. Imagina tudo de ruim que você passa aqui na terra. Pode a pessoa sofrer o que for, não vai se comparar com a glória, com a alegria que vai haver ali. E não adianta pensar que eu estou em vantagem se eu não confessar que Ele é o Senhor, se eu não crer no meu coração que Ele é o Filho de Deus hoje. Porque um dia todo mundo vai ter que confessar. Não adianta eu não dobrar os meus joelhos hoje, porque um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Aleluia. Então se Cristo, Ele fez isso tudo por nós. Ele veio ao mundo, Ele morreu numa cruz, Ele me salvou. O que eu tenho que fazer para recompensar, quer dizer, para agradecer a Cristo, né? Como eu posso agradecer o Filho de Deus por ter morrido por mim numa cruz e me salvado? Como eu agradeço o Filho de Deus por me ter libertado de tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu podia ter feito de errado. Antes de eu nascer, eu estava condenado à morte, ao pecado. Não tinha para mim salvação. Merecíamos o inferno, mas Cristo nos deu o céu. Merecíamos as trevas exteriores, mas Cristo nos deu a luz. Merecíamos a condenação, mas Ele nos deu a salvação. Aleluia. Como eu agradeço a Ele? Eu não tenho como agradecer. O mínimo que eu tenho que fazer como alguém que reconhece quem é Cristo, que reconhece quem é Deus, é me humilhar perante Ele. Todos os dias da minha vida eu reconhecer que eu não sou nada. É eu agradecer a Ele. É eu me disponibilizar a servir a Ele com todo o meu coração. O que eu posso fazer? Eu posso ler mais a Bíblia, aprender mais sobre o Deus que eu sirvo. Eu posso dobrar mais os meus joelhos e falar mais com o Deus que eu sirvo. Eu posso sofrer o que for por Cristo, vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Imagine o que Paulo passou. O que Paulo sofreu valeu a pena. Imagina a glória, o tamanho do galardão do apóstolo Paulo nos céus. O tamanho do galardão do apóstolo Pedro nos céus. O tamanho do galardão de Estevão nos céus. Deus tem um galardão para mim e para você. Mas Ele também tem uma obra para mim e você executarmos. Deus te deu talentos para que nós íamos executar, para que nós íamos ganhar almas a Ele, para que nós íamos pregar o Evangelho. Deus, Ele nos escolheu. Por um motivo Ele te escolheu. E Ele te deu um dom. Por mais que hoje você não saiba, Deus te deu um dom. Seja de louvar, seja um dom na palavra, seja um dom na oração, seja um dom na profecia. Você tem um dom. Um dom de Deus, aleluia. Um dom para você pregar o Evangelho. Um dom para você fazer com que Cristo seja mais e mais conhecido. Eu não preciso viajar para aqueles países onde vai ser difícil de eu pregar o Evangelho, que eu vou ter que pregar, talvez cavando dentro de um buraco, talvez escondido numa casa. Mas Cristo, Ele tem um chamado para mim e para você. Pode ser que o seu chamado seja esse? Pode ser. Vai ser difícil, mas Cristo vai estar contigo. Aleluia. Jesus me ama, Jesus te ama. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, na sua epístola aos Colossenses, ele vai escrever também assim que, versículo 19, porque foi da graça do Pai que toda a plenitude nele habitar. No versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por Ele. Tudo só existe por causa de Cristo. Eu só estou aqui, você só está aqui por causa de Cristo. E é isso que eu vim pregar, Cristo. Talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é Cristo. Tudo é sobre Cristo. A Bíblia é sobre Cristo. Desde Gênesis 1 até Apocalipse, o último versículo, até hoje é tudo sobre Cristo. Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para me salvar.
Cristo ele veio para salvar a humanidade. Paulo pregava a Cristo, Paulo pregava a palavra da cruz, a pregação da fé. Bastava ele pregar isso e, por incrível que pareça, muitas e muitas almas se convertiam ao Senhor Jesus. Paulo ele tinha o costume, ele ia em uma determinada cidade, ele pregava o evangelho, e onde ele pregava, alguém saía transformado. Chegava a lugares em que ele era mal recebido, que ele era preso talvez, lugares em que ele foi chicoteado, mas ele não deixou de pregar. E é nas epístolas aos Tessalonicenses, também não foi um lugar que ele foi tão bem recebido, mas ele fala com um amor tão grande dos Tessalonicenses, né? Ele vai dizer que porque eles mesmos anunciam a nós a qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos convertedes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Ele vai falar aqui como os Tessalonicenses se converteram dos ídolos, se converteram da antiga conduta, da antiga maneira de viver. Eles vão se converter, vão servir ao Senhor Jesus, vão se converter ao único vivo e verdadeiro Deus. O Deus que está assentado sobre o trono, o único Deus. Só há um Deus. A Bíblia ensina que só há um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro. Baal não é Deus, Astarote não é Deus, tantas pessoas adorando aí a Buda não é Deus. Tantas pessoas que botam a sua alegria, a sua esperança, a sua fé em outras coisas, talvez um jogador de futebol, um jogador de basquete, colocam a sua esperança de certa maneira adorando a coisas terrenas, adorando a homem que nem ele. Quando só há um Deus que é digno de adoração, só há uma pessoa, um ser que nós devemos nos prostrar, né? Que é Cristo. Paulo vivia pregando como devemos viver uma vida santa, o como devemos vir a Cristo, como devemos converter dos nossos pecados. Paulo escrevia com amor diferente, com o mesmo amor, mas de uma maneira tão linda a cada um dos povos que ele pregou ali, a cada povo ali. Com amor diferente ele escrevia aos coríntios, com amor tão lindo aos coríntios, aos filipenses, porque ele nem sequer ele pregou ali nos filipenses, né? Mas foi uma igreja ali. Ele pregou aos filipenses, ele não pregou aos colossenses. Foi formada, como já até foi pregado aqui, por um outro irmão chamado Epáfras, né? E ele escrevia com amor. Ele via, nossa, Tessalonicenses, todas as vezes nós damos graças a Deus por vós. Damos graças a Deus por vós também, Tessalonicenses. O amor de Paulo, o amor que havia de Cristo no coração de Paulo, o amor que há de Cristo no nosso coração é imenso. Nós não podemos pagar, não tem algo que possa pagar esse amor de Cristo. Mas o único que eu tenho que fazer é servi-lo. Amém? E se nós servimos a esse Deus de todo o nosso coração, podemos ter a certeza que nada vai nos separar de seu amor. Nada pode nos separar de Cristo. E Cristo também esteve pregando que nós, na nossa vida, ele disse em João 15:18, se o mundo vos aborrecer, sabei que primeiro me aborreceu a mim. O mundo aborreceu até Jesus, quem somos nós para que nós não sejamos aborrecidos? O mundo afligiu até Jesus, quem somos nós para que não sejamos afligidos? Quem sou eu, quem é você? Nós somos apenas servos do Senhor. Nós somos pequenos. Imagine algo tão pequenininho, mas Deus ainda olha para você. Imagine, é como se eu tivesse amor por uma formiguinha. Eu vejo uma formiguinha no chão, eu vou cuidar dela, eu vou amar ela. É assim que Deus, nós somos tão pequenos. Imagina um Deus que ele se assenta sobre os céus. Olha o tamanho de Deus. Ele se importa comigo e com você. Tão pequenos, né? Glória a Deus, aleluia. Paulo vai escrever também em Romanos 8. Vou ler o versículo 28 aqui que Deus tocou meu coração. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes acontece uma coisa ruim, Deus está fazendo para o seu bem.
Lá na frente a gente vai entender, né? Assim são os caminhos de Deus. O que Deus ele faz hoje, nós não compreendemos hoje, mas depois entenderemos, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu quero finalizar aqui, lendo o último texto aqui, em Romanos 8, ainda, do versículo 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que pode apontar o dedo e dizer que... Quem é que pode apontar o dedo e te condenar? Quem é que pode apontar o dedo e dizer que eu não mereço ir para o céu? Ninguém merece. Todos merecemos o fogo, mas Cristo nos deu a eterna salvação. Porque Cristo, se eu crer em Jesus, eu posso ter a plena certeza e convicção de que eu serei salvo. Não preciso temer a morte. Não preciso temer a tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode te afastar do amor de Cristo. Aleluia. Quem? Né? O que nos afastará do amor de Cristo? Se nós abrirmos o coração para este amor entrar, nós só temos motivo de alegria. Continuando no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito por ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Você é mais do que vencedor porque Cristo te amou. Porque Cristo te amou de uma maneira tão grande que Ele morreu na cruz para te salvar. Carregou um madeireiro de talvez mais de 70 quilos ou 60 quilos, tudo por você. Ele morreu para me salvar. Dá para entender? Ele morreu para me salvar, para te salvar antes de você nascer. Antes de eu nascer, antes de eu conhecer a Jesus, Ele já me conhecia. Ele pensou em mim naquela cruz. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé, para nós fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, todo-poderoso que és, que eras, que hás de vir, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ó Deus, nós queremos te agradecer aqui, Jesus, pelo teu amor tão imenso. O Senhor enviou seu próprio Filho para morrer numa cruz por mim, por esta igreja, por todo aquele que em ti crê, por toda a humanidade para nos salvar. O Senhor Deus amou-nos de uma maneira tão grande que o seu Filho enviou. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que toca aos nossos corações. O Senhor é tão bom conosco, tão bom. Em tudo que nós passamos, nós só temos motivos para te agradecer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma Bíblia para na minha casa eu ler. Obrigado, Senhor, porque essa igreja está aqui. Obrigado porque nós temos a oportunidade de vir adorar ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz, o Senhor ainda vai fazer em minha vida, na vida de cada um que aqui está. Senhor, nós te pedimos perdão às nossas falhas, os nossos erros, tudo que fizemos de errado, mas te agradecemos pelo teu amor. Nós sabemos, Jesus, somos pecadores, estávamos debaixo do pecado, mas por Cristo, naquela cruz, pelo sangue de Cristo, fomos purificados de todo o pecado. Agora, nós que éramos outros pecadores, estávamos num charco de lodo, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer
por esta palavra que o Senhor tocou no meu coração. Eu quero te agradecer pelo que o Senhor fez aqui. E eu quero te agradecer, Jesus, pelo teu imenso e impagável amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.